Ensinamento estoico. Foque apenas no que se pode controlar. Lembra disso, né? Agora me diz, está no seu controle acabar com as distrações do mundo? É óbvio que não. É uma utopia. Com o avanço da tecnologia, a exposição aos gatilhos se torna praticamente inevitável. Também é um grande engano achar que, ao se isolar em uma caverna e se esconder de tudo e de todos, te livrará das distrações. Na maioria das vezes, a sua própria mente é a maior fonte de estímulo. Fica comigo até o final que você vai entender tudo isso. Segundo esse raciocínio do círculo de controle estoico, é preciso que você aceite que o seu objetivo aqui não é mudar como o sistema funciona. O mundo ele vai continuar o mesmo. Então esqueça que existe essa possibilidade. Você continuará exposto ao meio e exposto aos estímulos. Contudo, duas coisas estão sob seu controle. A primeira, o grau de exposição aos estímulos e como você pode reagir a eles. Os gatilhos e os estímulos que eu estou falando nesse caso são as tentações. Tudo que nos incita à realização de algo que pode, eventualmente, nos distrair. Eles agem como se fossem as iscas nos anzóis e nos fisgam até mesmo em pensamentos. Você pode acabar com as redes sociais? Não. Ok. Então aceite isso. Mas você pode controlar o tempo de uso do seu celular, das redes sociais, ou seja, a sua exposição? Sim. Interessante. Você pode controlar o seu desejo por isso? Sim. Exige esforço, vontade também, mas sim, você consegue. Então calma, tudo tá ficando mais claro agora. Sabe qual é a maneira mais eficaz de se eliminar um mau hábito? Dificultando esse hábito. Desde a sua exposição aos estímulos até o seu interesse, que nada mais é do que o desejo por aquela recompensa que aquele hábito te traz. Trataremos com mais profundidade esse tema no módulo sobre produtividade, mas eu quero te dar um exemplo agora. O que fazer para eliminar um hábito de comer doce após o almoço? Primeiro, entender que isso é um mau hábito e aceitar que isso é um mau hábito, ou seja, é a conscientização. Em seguida, você vai dificultar esse hábito. Como assim? Diminuindo a sua exposição aos geradores de estímulo. Como, Yuri? Cara, para de comprar doce. Se você não vê doce, se você não tem contato visual com o doce ao abrir a geladeira, ao abrir um armário, você não vai se lembrar dele e não vai ter vontade de comer doce. É simples. Basta não ignorar o óbvio. Você não sairá de casa para comprar um chocolate e matar a tua vontade de comer doce. Da mesma maneira, funciona para implementar um bom hábito, um novo hábito na sua vida. Para eliminar, dificulte. Para implementar um bom hábito, facilite aquele hábito. Como? Aumentando a sua exposição aos estímulos. Quer melhorar sua alimentação? Quer comer mais frutas e tudo mais? Inicialmente, faça uma dieta, obviamente, com o que você gosta de comer. Compre frutas que você gosta. Isso vai facilitar o seu desejo, vai estimular o seu desejo. E depois, coloque um cesto de frutas em cima de um balcão ou de uma mesa, onde você trafega várias vezes por dia. Dessa forma, você aumenta o seu grau de exposição ao estímulo. Você vai estar em contato visual e vai começar a se lembrar daquilo ali. Opa, eu tenho que comer fruta, ou eu gosto de morango. Você lembra do sabor do morango, uma fruta que você gosta. E por estar em contato visual e não dentro de uma geladeira, que você só lembra quando você abre a geladeira e vê, você vai começar a ingerir um pouco mais. Tá começando a entender aí, né? Mas Yuri, aqui em casa sempre tem doce. Minha mulher e meus filhos gostam e também sempre compramos para visitas. Bom, nós sabemos que quem manda em casa é a mulher. Então, nesse caso, você não tem o poder de decidir se terá doce em casa ou não. Agora, o que importa, o que está dentro do teu círculo de controle, é a tua reação quanto a isso. É o que está no seu controle. Ao terminar de almoçar, você viu todo mundo comendo doce? Cara, torne esse hábito desinteressante. Vai imediatamente ao banheiro, escove os dentes. Fazendo isso, você perde o seu interesse. Esse papo aqui não é sobre doce, esse papo aqui não é sobre frutas. Deu para entender, né? Dito isso, para fazer um detox de distrações, é necessário, primeiramente, você identificar os geradores de distrações. Em seguida, eliminar ou amenizar ao máximo a sua exposição a eles, fazendo com que esses estímulos sejam mínimos e que você perca o interesse naquela recompensa com o passar do tempo. Tá um pouco confuso ainda? Calma que vai ficar mais fácil agora. Eu vou exemplificar, eu vou ilustrar o que eu acabei de dizer. Essa imagem aqui representa a maioria das pessoas atualmente, perdidas, completamente entregues ao sistema, atenção dispersa, tempo gasto com futilidades, energia baixa. Talvez você tenha se identificado com isso, porque parece com você antes de entrar na caverna. Daí esse cara tem acesso ao Cave Focus e adquire a clareza. E com a clareza ele ganha um motivo para agir, ou seja, motivação. Agora ele está motivado. Perceba como os ativos dele, atenção, tempo e energia, estão maiores do que antes. Ele começa a dar mais atenção ao que realmente importa e ele entende o valor do seu tempo e tem um pico de energia gerado pela motivação. Esses três ativos começam a ser canalizados. Perceba o diâmetro da tubulação que encaminha os ativos. Bom, esses ativos eles deveriam ir para a construção da sua liberdade, mas em algum momento daquele caminho houve um desvio. É como se um ladrão invadisse a sua propriedade e fizesse um furo na rede de ativos e pegasse
repasse boa parte para ele. E coloca boa parte nisso, tá? 10% segue no caminho que deveria e 90% é roubado de você. Mas você age como se não se importasse e diz: ah, tá tudo bem, amanhã eu resolvo isso. E o nome diz procrastinação. Então, os 90% dos ativos agora seguem para um novo caminho, o celular e o subconsciente. O subconsciente ainda tem um agravante, ele consegue potencializar os efeitos causados pelas distrações. Você vai entender um pouco mais, tá? Esses geradores, o subconsciente e o teu celular, nos fazem ter a vontade de acessar essas distrações através dos estímulos, através dos gatilhos. É como se você estivesse focado aqui assistindo uma aula do modo caverna e de repente o seu celular apita. É uma notificação do Tinder. Aquela gatinha te respondeu. Ou seja, primeiro, o celular ele gera um estímulo, é uma isca, ele te chama a atenção e de repente ele te fisga e depois te distrai com dopamina podre num ciclo praticamente infinito. Você nem se dá conta, já passaram horas e horas e horas e você dispensou sua intenção, sua energia, o seu tempo. O seu subconsciente funciona quase da mesma maneira, através dos pensamentos excessivos, te gerando ansiedade, fazendo com que você não consiga estar no momento presente, te distraindo com problemas que, em grande parte, nunca sairão da tua cabeça. Os dois principais geradores de distração, eles nos acompanham o dia inteiro. Não tem como fugir deles. É bem louco pensar que, a depender da situação, eles podem ser árvores que dão os melhores frutos ou podem ser a pior espécie de erva daninha que existe. Assim como eles podem te tornar uma máquina de produtividade ou também podem te causar autossabotagem. Podem ser poderosas ferramentas que colocam muito, deixa eu enfatizar o muito dinheiro no seu bolso ou poderosas ferramentas que simplesmente destroem a tua saúde mental. Cabe a você escolher como usá-los. Que bom que isso é uma decisão e eu vou te mostrar como já já. Quer saber como resolver tudo isso, como resolver esses problemas? Primeiro, você precisa querer consertar o desvio. Parece simples, mas é aqui que as coisas realmente emperram. Tem que querer muito, muito mesmo, a ponto de abrir mão dos prazeres momentâneos para focar na construção de algo que só vai acontecer daqui a alguns anos, alguns meses, quem sabe, a depender da tua intensidade. Vamos continuar supondo que você queira de verdade. O segundo passo agora é identificar para onde estão indo os seus ativos. Isso eu já fiz por você, seu subconsciente e o seu celular. Agora, vamos identificar para onde esses geradores estão encaminhando esses ativos. Atenção, tempo e energia. Não se esqueçam desses 3 ativos. Eu vou te ajudar mais uma vez. Geralmente, o teu celular e o subconsciente, ele destina esses ativos para 4 destinos: dopamina podre, overdose de informação, ambiência e ego. Agora, tudo está começando a fazer sentido. Os pontos estão se conectando finalmente. Mas você ainda precisa de evidências para acusar quem fez aquele desvio. Quais são os efeitos que as distrações geradas pelo subconsciente e pelo celular te causam ao destinar os seus ativos para a dopamina podre, para a overdose de informação, para a ambiência e para o ego? Mais uma vez eu vou te ajudar. E com certeza você vai se identificar com isso. Pensamentos excessivos, comparação, ansiedade, falta de confiança, obesidade mental, desmotivação, procrastinação. Quer mais? Eu passaria horas, dias falando sobre isso. Já temos provas suficientes para poder acusar esses geradores. Mas, por algum motivo, mesmo sabendo os males e os responsáveis por isso, você alimenta uma certa autossabotagem e passa a justificar o desvio dos ativos. É isso mesmo. Você passa a defender esses ladrões, entre aspas, justificando que eles também precisam e que tá tudo bem se eles pegarem um pouquinho ali. Então, de repente, você promete que vai resolver tudo amanhã, mas você sabe que você não vai. É um looping de falsas promessas. E então você se entrega ao sistema e ativa o looping do ciclo infinito mais uma vez. E esse é o resumo da vida de um escravo da Matrix, do sistema. Eu imagino que depois de aprender, ter acesso a tudo que você viu aqui, você queira quebrar de uma vez por todas esse ciclo, não é mesmo? Vai, cara, me responde. Você quer pagar para ver se o ciclo se repetirá ou você quer saber como controlar o desvio e começar a destinar os seus ativos para a construção da sua liberdade? Bora, tô esperando você responder. Responda em voz alta. É assim que se manda um recado ao subconsciente, fazendo afirmações em voz alta e mostrando para ele quem que manda aqui. Bom, para tapar esse desvio ou ao menos minimizar ao máximo a vazão desses ativos, nós precisamos fazer um detox. E na sua mente, esse detox funciona mais ou menos como esse botão aqui, ó, desse fone. Quando eu aperto esse botão, ele ativa uma função chamada cancelamento de ruído. Então ele faz exatamente isso aqui, ó.
O objetivo aqui é eliminar os ruídos existentes, fazendo com que você abaixe o volume de fora e se concentre no volume de dentro. E qual é o som que vem de dentro? A sua intuição, a clareza dos seus objetivos. O som de dentro é o que importa, o resto é ruído. Eu sei que você acha que já tentou fazer isso antes. Eu te garanto que não dessa maneira, não com esse grau de consciência. Eu posso te provar. A maioria das pessoas tentam fechar esse desvio primeiro e acabam piorando ainda mais a situação. Dessa forma, elas apenas criam abstinência e quando bate as recaídas, meu irmão, tudo volta pior do que era antes. Primeiro, nós devemos controlar as torneiras das distrações e depois fazer um trato com os ladrões. Sim, fazer com que eles joguem ao seu favor. Lembre-se que você os tornou ladrões. Na verdade, eles são apenas potencializadores do bem ou do mal. Potencializa o que você quer, o que você foca. É aqui que a etapa 2 vai te ajudar. Com o avanço da tecnologia, é praticamente impossível nós fecharmos por completo esse desvio. Entretanto, nós podemos assumir o controle. Percebe que agora o fluxo da vazão é menor? Tá saindo menos ativos aqui para os geradores de distração. Percebe também que agora o subconsciente e o seu celular são geradores de ativos, ou seja, eles estão aumentando a capacidade, a produção de energia, não a produção de tempo, mas que você consiga focar mais seu tempo em coisas que realmente vão te trazer uma certa produtividade e também focando a tua atenção no que realmente importa. Eles deixaram de ser geradores de distração e passaram a ser potencializadores de ativos. Mais uma vez eu repito, eu te mostrarei como fazer isso na etapa de produtividade. Entende o motivo e a importância de respeitar o processo? Imagina o que aconteceria se você tentasse pôr em prática o desafio modo caverna, se você pegasse ali as ferramentas de produtividade e não tivesse esse entendimento aqui. Resumindo os próximos passos, eu vou te mostrar como fechar as transmissões dos geradores de estímulos. Com isso, você vai destinar cada vez menos os seus ativos, atenção, tempo e energia para as distrações. Os efeitos negativos também darão espaço para os efeitos positivos com o passar do tempo. O segundo passo é ativar o efeito reverso e transformar os geradores de distrações em potencializadores de ativos. Mas isso é papo lá para a segunda etapa, na produtividade. Eu estou enfatizando isso e repetindo várias vezes, porque realmente você precisa entender quais são os próximos passos e respeitar o processo. Na próxima aula eu vou te propor um desafio um tanto quanto esquisito e ele servirá como um aquecimento para o detox. Vai lá e confere. Tamo junto.